É isso mesmo, hoje a gente vai falar um pouco sobre a obra Passos no Céu, o caminhar de fé de uma mulher imparável. E para conversar com a gente, é claro, o autor do livro está aqui do meu lado, é o Francisco Santos, lá de Inhuma, ele que escreveu esse primeiro livro. Ele que é músico, locutor, gestor escolar, escritor e muitas outras coisas, está lançando esse livro aqui pela primeira vez e vai trazer todos os detalhes dessa história que é tão importante para você, né, Francisco? Sim, é uma história muito envolvente, uma história que demorou algum tempo para que estivesse pronta, mas que hoje está pronta. Um pouco da história da minha mãe, uma mulher que viveu presa a uma cadeira de rodas durante muitos anos, e eu trago toda essa história de forma resumida, é claro, para que as pessoas venham ter como exemplo de fé, principalmente a história da minha mãe. Aqui nessa obra você retrata a infância dela, mas também a sua percepção depois de adulto, não é isso? Sim, desde quando eu me entendi como ser humano, como pessoa aqui na Terra habitando, eu comecei a ver as limitações da minha mãe. Ela não era uma pessoa normal, ela não andava como uma pessoa normal, ela se comunicava muito bem, lia e escrevia, mas ela tinha limitações físicas que na época nós não sabíamos do que se tratava. Nós somos do interior de Inhuma, do povoado Roque, e lá nós não tínhamos muitos recursos. E aí, ao ver a minha mãe com tantas limitações, muitas vezes eu cheguei a me perguntar, mesmo na minha infância, mesmo eu bem novo, eu sempre me perguntava o que havia, que a minha mãe não era diferente. E comecei a escutar também que quem cuidou de mim, ainda bebê, foi a minha irmã mais velha. A minha mãe não teve o prazer de me colocar ao colo, tinha muita dificuldade. Por vezes eu escutei falar que ela chegava a me derrubar, eu caía no colo dela. Após o falecimento da minha mãe, a 22 de março de 2024, eu comecei a escrever casualmente algumas lembranças vivas em meu ser, o entrelaçar da minha vida com a vida da minha mãe, e eu comecei a escrever de forma casual, aleatória, em algum pedacinho de papel. Na minha escola, como eu sou educador, todo pedacinho de papel que eu encontrava, eu escrevia uma lembrança ou outra lembrança. E concluindo que, quando eu percebi, eu já tinha várias lembranças escritas, quando eu tive a ideia de organizar todas essas lembranças de forma cronológica, ou seja, por ordem de acontecimento, o que resultou no livro Passos no Céu. Francisco, a gente vê aqui na imagem que sua mãe está aqui perto de uma máquina de costurar e próximo tem uma Bíblia também. Isso resume um pouco de quem era? Essa imagem, ela fala muito. Ela me emociona bastante, porque essa imagem é uma imagem com a ajuda da resolução da inteligência artificial, mas é uma imagem real. É uma imagem que fala muito ao meu coração, pois a minha mãe, mesmo com as suas limitações, ela costurava. A terapia da minha mãe era estar sentada no mesmo lugar, um lugar onde ela adotou, como nós adotamos como dela, para que ela exercesse ali o que ela mais gostava de fazer. Era sentar, ler a sua Bíblia, costurar, fazer pequenos ajustes em algumas roupas, onde ela pregava para os vizinhos, até mesmo de boca fechada. Ela era uma pessoa de poucas palavras, uma mulher de poucas palavras, mas de palavras sábias, inteligentes, e que a fé que a minha mãe tinha contagiava as pessoas. A forma que eu escrevi esse livro é justamente para mostrar não só uma narrativa de vida entre o entrelaçar da minha vida com ela, e sim para mostrar um pouco da fé da minha mãe. E quando eu falo em fé, eu não estou falando de igreja, de ideologias voltadas para questões religiosas, e sim eu estou falando de alguém que acreditava piamente que existe um Deus, e esse Deus é capaz de fazer muito na vida do homem e da mulher. E ela se enquadrava nesse perfil de mulher que almejava receber um grande milagre do próprio Deus. E eu trago neste livro toda essa fé da minha mãe, uma mulher que não conseguiu caminhar aqui na terra, mas ela acreditava que no céu ela iria caminhar. Por isso o livro traz o nome de Passos no Céu. Francisco, você falou que junto com o lançamento do livro, você lançou também um projeto de mesmo nome, não é isso? Junto com o livro, nasceu também o desejo no meu coração, movido pela necessidade financeira, a qual nós tivemos no período em que eu não trabalhava ainda, minhas irmãs não trabalhavam ainda, meu pai é um homem do campo. Ao escrever o livro, Deus me trouxe em memória o desejo de ajudar pessoas. E eu estou destinando, ou seja, no dia do lançamento do livro, a 13 de dezembro de 2025, na cidade de Inhuma, no dia que eu lancei o livro, também foi lançado um projeto social chamado Passos no Céu, onde esse projeto
consiste em doar 50% do valor do lucro obtido por esse livro para pessoas que necessariamente estão passando por dificuldades as quais a minha mãe passou no passado. Eu queria que você falasse para a gente como que as pessoas podem adquirir essa obra. Já tem vários exemplares aqui impressos, então a pessoa pode entrar em contato com você que já vai ter o livro em mãos rapidamente. Esse livro foi lançado de forma individual e particular. Encontramos esse livro numa plataforma online, onde as pessoas compram via link, a pessoa pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp 89994168887. Se a pessoa for de longe, por exemplo, quem é de São Paulo, eu mando o link de compra, ele compra lá e recebe no conforto da sua casa. Para quem mora na região de Inhuma, Picos, Valença, enfim, mais próximo de mim, eu faço questão de entregar o livro se for perto de mim, senão eu mando pelos correios. Muito obrigada, Francisco Santos, uma história belíssima. Você contando dá para perceber que era uma mulher inspiradora e é ainda, né? Por isso que você resolveu escrever essa história, para que mais pessoas conhecessem a história da sua mãe, que foi alguém que lhe enche de orgulho. É possível perceber pelos seus olhos, pela maneira que você fala. Olha, então é isso, o livro Passos no Céu já está disponível para compra. Como o Francisco disse, ele faz questão de entregar pessoalmente para as pessoas que são aqui da região de Picos. Além de comprar o livro e conhecer a história de uma mulher inspiradora, você também vai estar ajudando no projeto Passos no Céu, que tem como principal objetivo contribuir para aquelas pessoas que têm problemas de saúde e passam por qualquer dificuldade financeira, tenham acesso ao serviço de saúde de maneira mais rápida. Então é isso, a obra está disponível, o número de contato vai estar aqui. Eu volto com você aí no estúdio. Olha aí, Geandra, além de uma obra, né, que vai contar essa história bacana, também tem essa ação social envolvida dentro, né, desse contexto da obra lançada Passos no Céu. E a gente deseja muito sucesso aí para o autor, Geandra.